E progressismo. Progressismo é mais uma dessas palavras valise, né? Que carregam muitos sentidos em diferentes momentos históricos, mas que tem uma certa concentração de usos em relação à ideia de superar algumas formas preconceituosas que havia na sociedade, que sempre há, de certa maneira, né? Então, por exemplo, avanços na área social, né? Tem o aspecto econômico, tem o aspecto cultural, o aspecto racial, étnico, né? Todas essas bandeiras que surgiram, inclusive, dentro do liberalismo, né? Eles acabaram, então, ganhando este novo rótulo de progressista, de progressismo, né? Então, se alguém luta, por exemplo, para acabar contra o preconceito contra os negros ou contra os pretos, né? Isso é uma bandeira progressista, uma bandeira que tenta lutar contra o preconceito ou contra as limitações formais ou informais aos direitos dos homossexuais e, mais recentemente, dos transexuais, dos não binários. Tudo isso está dentro dessa grande questão, né, que a distorção não é que eles defendam essas pautas, né? Em parte, a distorção é dizer que elas são pautas apenas da esquerda, o que é mentira, e que quem não é progressista é, digamos assim, racista, fascista, nazista, né? Nós temos um problema recente, de uns 30 anos, mais ou menos, de que há uma polarização entre progressistas e hipotéticos, é um pouco uma falácia do espantalho, os que não são progressistas, que seriam retrógrados ou que seriam conservadores. Bem, o progressismo no campo econômico, ele nasce da oposição entre liberalismo e não liberalismo, né? Que eu não chamaria de conservadorismo, porque não se usava o termo na época também. Então, o liberalismo econômico, ele é visto como progressismo, e que depois vai entrar, a partir de Marx, né, numa perspectiva, já o liberalismo se funde ao conservadorismo, ele é incorporado no sistema conservador, e aí o que é progressismo passa a ser associado ao socialismo, que na verdade, como a gente já explicou aqui em outro programa, um programa longo sobre a predominância do socialismo na história, é um reacionarismo, é uma volta, é uma retrotopia. O socialismo é uma retrotopia, você cria uma utopia, mas que na verdade já foi testada no passado. Claro, não deu muito certo, causou mais sofrimento do que progresso. Então, até nesse sentido, o progressismo é um termo completamente oposto ao que ele quer dizer, né? Porque o progresso vem justamente quando era o liberalismo, fazia sentido você progredir uma sociedade por adotar princípios liberais, como a livre concorrência, o livre mercado, né? A cooperação voluntária de Adam Smith, que era uma ideia que enfrentava resistências ainda na época, porque a Revolução Gloriosa não tinha chegado a todos os seus frutos. A própria Revolução Gloriosa é progressista para a época, né? A gente quiser assim dizer. No campo comportamental, você tem de um lado regras morais que pregam a moderação, ou mesmo a proibição dos apetites, né? A interdição dos apetites, e você tem no outro lado algo que seja a liberação dos apetites, desde, claro, mediados pela consensualidade, ou até mesmo não, né? Porque tem gente que defende, por exemplo, a legalização da pedofilia, né? Porque seria uma tendência humana irrefreável e não há que se moderar os apetites. Moderar os apetites seria errado, né? Seria uma coisa assim, você moderar as expressões de todos os apetites, não só da sexualidade, evidentemente, mas com foco maior na sexualidade, que é a parte da moral dos costumes que mais costuma ser motivo de controvérsias, de alegações políticas, enfim. Sempre temos que ver contra quem estão brigando. Então, os progressistas de uma época brigavam contra os nobres, que eram devassos. Então, o progressismo era mais carola, não religioso, mas era mais... Depois, nós temos aquela bronca marxista contra a moral burguesa. E aí a gente vai ter até algumas maluquices como a defesa da pedofilia, né? Mas, ainda assim, a grande questão é que o progressismo, né, ele muda ao longo do tempo conforme os progressos que
uma geração se representa naquele momento histórico. Então, atualmente, se brinca que a esquerda um pouco se perdeu ou disfarçou a pauta marxista através da questão do patriarcado e outros temas como esse. Bom, o que caracteriza, de um modo geral, o progressismo é a insatisfação com as coisas como elas são ou com as coisas como elas estão. Né? Isso poderia ser. O campo progressista geralmente é o que se opõe às coisas como são ou com as coisas como estão. Em tese, para progredir, para superar este problema, superar essas contradições que eles chamam, eles gostam muito da palavra contradições, ou então a lógica perversa. Isso é da tradição marxista. A lógica perversa e tal, né? Mas a esquerda identitária também usa essas expressões, lógica perversa e contradições, enfim. Então, mas ao propor mudanças, muitas vezes, sem se dar conta, eles estão propondo um retorno ou seja, uma tese retrotópica, uma tese reacionária. Então não há nada de progresso nisso. Não, há progresso, só que progresso às vezes não é bom, né? Mas assim, se tu pegar Adam Smith, né, ele está criticando o mercantilismo, ele está criticando os monopólios concedidos pela coroa para alguns comerciantes, para alguns nobres, né? Então, ele não está satisfeito com a realidade. Nesse sentido, Adam Smith é um progressista em seu tempo. Dúvida, sem dúvida. O Marx também é um progressista no tempo dele e não é só não é um voltar para trás, não, ele também está propondo coisas novas, só que infelizmente não são muito viáveis, né? Não da maneira como foi pensado por ele e por Engels. E assim por diante, muitas coisas até têm um fundamento razoável de crítica, mas nem sempre a maneira ou assim a exacerbação do discurso, até pela questão da militância, muitas vezes perde o pé com a realidade e aí esse não estar satisfeito com as coisas como elas são vira uma coisa quase que psicótica no sentido da perda da realidade objetiva, né? Exatamente. Muito bem.